Sistema de Gestão da Qualidade. Instrutor: Ivan R. mariivan@afmari.com.br. ATF 16.949, 2016. Módulo 4. Apresentação narrada. Módulo 4. Norma ATF 16.949. Seção 8. Operação, planejamento e controle operacionais. Requisitos para produtos e serviços. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Produção e provisão de serviço. Liberação de produtos e serviços. Controle de saídas não conformes. 8. Operação 8.1. Planejamento e controle operacionais. Ao planejar a realização do produto, os seguintes tópicos devem ser incluídos: determinar os requisitos para os produtos e serviços, estabelecer critérios para os processos, a aceitação de produtos e serviços, determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os requisitos do produto e serviço, implementar controle de processos de acordo com critérios, determinar e conservar informação documentada na extensão necessária para ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado, demonstrar a conformidade de produtos e serviços com seus requisitos. A saída deste planejamento deve ser adequada para as operações da organização. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados. Ver 8.4. 8.1.1 Planejamento e controle operacionais. Suplementar ao planejar a realização do produto, os seguintes tópicos devem ser incluídos: A. Requisitos do produto e especificações técnicas do cliente. B. Requisitos de logística. C. Viabilidade de manufatura. D. Planejamento de projeto. Ver ISO 9001, seção 8.3.2 e critério de aceitação. Os recursos identificados na ISO 9001, seção 8.1c, referem-se às atividades específicas de verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e teste requeridas para o produto e os critérios para a aceitação do produto. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.1 Comunicação com o cliente. A comunicação com o cliente deve incluir: prover informação relativa a produtos e serviços, lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças, obter retroalimentação do cliente relativa a produtos e serviços, incluindo reclamações de clientes, lidar ou controlar propriedade do cliente, estabelecer requisitos específicos para ações de contingência, quando pertinente. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.1 Comunicação com o cliente. Suplemento: a comunicação verbal ou escrita deve ser uma linguagem acordada com o cliente. A organização deve ter habilidade de comunicar as informações necessárias, incluindo os dados na linguagem e especificada no formato da linguagem de computador pelo cliente, por exemplo, dados de projeto assistido por computador, troca eletrônica de dados. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. Ao determinar os requisitos para os produtos e serviços a serem oferecidos para clientes, a organização deve assegurar que os requisitos para produtos e serviços sejam definidos, incluindo quaisquer requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, aqueles considerados necessários pela organização. A organização possa atender aos pleitos para produtos e serviços que ela oferece. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.2.1 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. Suplemento: estes requisitos devem incluir a reciclagem, impacto ambiental e características identificadas como resultado do conhecimento do produto e dos processos de manufatura pela organização. A conformidade com a ISO 9001, seção 8.2.2. Item A1 deve incluir, mas não se limitar ao seguinte: todas as regulamentações governamentais de segurança e ambientais aplicáveis, relacionadas com a aquisição, armazenamento, manuseio, reciclagem, eliminação ou disposição de material.
8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. 8.2.3.1 A organização deve assegurar que ela tenha a capacidade de atender aos requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. A organização deve conduzir uma análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente para incluir requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega. Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido, quando conhecido. Requisitos especificados pela organização. Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis a produtos e serviços. Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles anteriormente expressos. A organização deve assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos. Os requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes da aceitação, quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos. Nota: em algumas situações, como vendas pela internet, uma análise crítica formal para cada pedido é impraticável. Nesses casos, a análise crítica pode compreender as informações pertinentes ao produto, como catálogos. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.3.1.1 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. Suplemento: a organização deve reter evidência documentada de uma derrota autorizada pelo cliente nos requisitos estabelecidos na ISO 9001, seção 8.2.3.1 para uma análise crítica formal. 8.2.3.1.2 Características especiais designadas pelo cliente. A organização deve estar em conformidade com os requisitos do cliente para designação, documentação de aprovação e controle das características especiais. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.3.1.3 Viabilidade de manufatura da organização. A organização deve utilizar uma abordagem multidisciplinar para conduzir uma análise para determinar se é viável que os processos de manufatura da organização sejam capazes de produzir consistentemente produto que atenda a todos os requisitos de engenharia e capacidade especificadas pelo cliente. A organização deve conduzir esta análise de viabilidade para qualquer nova tecnologia de manufatura ou produto da organização e para qualquer mudança no projeto do processo de manufatura ou do produto. Adicionalmente, a organização deveria validar através de corridas de produção, estudos de benchmarking ou outros métodos apropriados a sua capacidade de realizar o produto de acordo com as especificações a uma taxa requerida. 8.2 Requisitos para produtos e serviços. 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. 8.2.3.2 A organização deve reter informação documentada como aplicável sobre os resultados da análise crítica, quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços. 8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços. A organização deve assegurar que a informação documentada pertinente seja emendada e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados quando os requisitos para produtos e serviços forem mudados. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.1 Generalidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.1.1 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Suplemento: os requisitos da ISO 9001, seção 8.3.1 devem ser aplicados ao projeto e desenvolvimento do produto e do processo de manufatura e devem se concentrar mais na prevenção de erros do que na detecção. A organização deve documentar o processo de projeto e desenvolvimento. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.2 Planejamento de projeto e do desenvolvimento na determinação dos estágios e controles para projeto e desenvolvimento. A organização deve considerar a natureza, a duração e a complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento.
Os estágios de projeto requeridos, incluindo análises críticas de projeto e desenvolvimento aplicáveis. As atividades de verificações e validações de projeto e desenvolvimento requeridas. As responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. Os recursos internos e externos necessários para o processo de projeto e desenvolvimento. A necessidade de controlar interfaces entre pessoas envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. A necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo de projeto e desenvolvimento. Os requisitos para a provisão subsequente de recursos. O nível de controle esperado para o processo de projeto e desenvolvimento por clientes e outras partes interessadas pertinentes. As informações documentadas necessárias para demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.2.1 Planejamento de projeto e do desenvolvimento. Suplemento: a organização deve assegurar que o planejamento do projeto e desenvolvimento inclua todas as partes interessadas afetadas dentro da organização, como apropriado, sua cadeia de fornecimento. Exemplos de áreas para o uso de uma abordagem multidisciplinar incluem, mas não se limita ao seguinte: gestão de projetos, por exemplo, APP ou VDRGA. Atividades de projeto do produto e do processo de manufatura, por exemplo, DFM e DFA, tais como a consideração do uso de projetos e processos de manufatura alternativos. Desenvolvimento e análise crítica da análise de risco do projeto, FMES, incluindo ações para reduzir riscos potenciais. Desenvolvimento e análise crítica da análise de riscos do processo de manufatura, por exemplo, FMES, fluxogramas de processo, planos de controle e instrução de trabalho padrão. Nota: uma abordagem multidisciplinar tipicamente inclui o projeto, a manufatura, a engenharia, a qualidade, a produção, a aquisição, o fornecedor, a manutenção e outras funções apropriadas à organização. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.2.2 Habilidade para o projeto do produto. A organização deve assegurar que o pessoal com responsabilidade pelo projeto seja competente para alcançar os requisitos de projeto e seja hábil em ferramentas e técnicas de projeto do produto aplicáveis. Técnicas e ferramentas aplicáveis devem ser identificadas pela organização. Nota: um exemplo de habilidades para o projeto de produto é a aplicação de base de dados digitalizados matematicamente. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.2.3 Desenvolvimento de produtos com software embarcado. A organização deve usar um processo para assegurar a qualidade de seus produtos com software embarcado, desenvolvidos internamente. Uma metodologia de avaliação de desenvolvimento de software deve ser utilizada para avaliar o processo de desenvolvimento de software da organização, usando a priorização baseada em risco e o impacto potencial para o cliente. A organização deve reter informação documentada de uma autoavaliação de capacidade, capability, de desenvolvimento de software. A organização deve incluir o desenvolvimento de software no escopo do seu programa de auditoria interna. Ver seção 9.2.2.1. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento. A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. A organização deve considerar requisitos funcionais e de desempenho, informação derivada de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores, requisitos estatutários e regulamentares, normas ou códigos de prática que a organização tenha se comprometido a implementar, consequências potenciais de falha devidas à natureza de produtos e serviços. Entradas devem ser adequadas aos propósitos de projeto e desenvolvimento, completas e sem ambiguidades. Entradas conflitantes de projeto e desenvolvimento devem ser resolvidas. A organização deve reter informação documentada de entradas de projeto e desenvolvimento. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços.
8331 Entradas de projeto do produto. A organização deve identificar, documentar os requisitos de entrada do projeto do produto como um resultado da análise crítica de contrato. Os requisitos de entrada de projeto do produto incluem, mas não se limitam ao seguinte: especificações do produto, incluindo mas não se limitando a características especiais, ver seção 8333. Requisitos de limites e interfaces. Identificação, rastreabilidade e embalagem. Consideração de alternativas de projeto. E avaliação de riscos nos requisitos de entrada e a habilidade da organização em mitigar/gerenciar estes riscos, incluindo os provenientes da análise de viabilidade. Metas para conformidade com os requisitos do produto, incluindo preservação, confiabilidade, durabilidade, facilidade de serviços, saúde, segurança, ambiente, tempo de desenvolvimento e custo. Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis do país de destino, identificados pelo cliente, se fornecidos. Requisitos de software embarcado. A organização deve ter um processo para desdobrar as informações obtidas a partir de projetos anteriores, análise do produto da concorrência, benchmarking, realimentação de fornecedor, entrada interna, dados de campo e outras fontes relevantes para projetos atuais e futuros de natureza similar. 83 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8332 Entradas de projeto do processo de manufatura. A organização deve identificar, documentar e analisar criticamente os requisitos de entrada de projeto do processo de manufatura, incluindo, mas não se limitando ao seguinte: dados de saída de projeto do produto, incluindo características especiais, metas para produtividade, capacidade de processo, tempo e custo, tecnologias alternativas de manufatura, requisitos de cliente, se houver, experiência de desenvolvimentos anteriores, novos materiais, requisitos ergonômicos e de manuseio do produto, projeto para manufatura e projeto para montagem. O projeto do processo de manufatura deve incluir o uso de métodos à prova de erro em grau apropriado em relação à magnitude dos problemas e proporcional aos riscos encontrados. 83 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8333 Características especiais. A organização deve usar uma abordagem multidisciplinar para estabelecer, documentar e implementar seus processos para identificar características especiais, incluindo aquelas determinadas pelo cliente e da análise de risco realizada pela organização, e deve incluir o seguinte: documentação de todas as características especiais nos desenhos, conforme requerido, análise de risco, tais como FMEA, planos de controle e instruções padronizadas de trabalho/operador. As características especiais sejam identificadas com marcações específicas e sejam cascateadas através de cada um destes documentos. Desenvolvimento de estratégias de controle e monitoramento de características especiais de produtos e processos de produção. Aprovações especificadas pelo cliente, quando requeridas, conformidade com as definições e símbolos especificados pelo cliente ou símbolos ou notações equivalentes da organização, conforme definido em uma tabela de conversão de símbolos. A tabela de conversão de símbolos deve ser submetida ao cliente, se requerida. 83 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 834 Controles de projeto e desenvolvimento. A organização deve aplicar controles para o processo de projeto e desenvolvimento para assegurar que os resultados a serem alcançados estejam definidos. Análises críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade dos resultados de projeto e desenvolvimento a atenderem a requisitos. Atividades de verificação sejam conduzidas para assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada. Atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que os produtos e serviços resultantes atendam aos requisitos para a aplicação especificada ou uso pretendido. Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação. Informação documentada sobre essas atividades seja retida. Nota: análises críticas de projeto e desenvolvimento, verificação e validação têm propósitos distintos.
Elas podem ser conduzidas separadamente ou em qualquer combinação, como for adequado para os produtos e serviços da organização. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.4.1 Monitoramento das medições em estágios especificados durante o projeto e o desenvolvimento de produtos e processos devem ser definidas, analisadas e relatadas com resultados resumidos, como uma entrada para a análise crítica da direção, ver seção 9.3.2.1. Quando requerido pelo cliente, as atividades de medições do desenvolvimento do produto e do processo devem ser relatadas ao cliente em estágios especificados ou acordados pelo cliente. Nota: quando apropriado, estas medições podem incluir riscos da qualidade, custos, prazos, caminhos críticos e outras medições. 8.3.4.2 Validação do projeto e desenvolvimento. A validação do projeto e desenvolvimento deve ser realizada em conformidade com os requisitos do cliente, incluindo quaisquer normas regulamentares emitidas pela indústria ou por agências governamentais. O período da validação do projeto e desenvolvimento deve ser planejado em alinhamento com o período especificado pelo cliente, conforme aplicável. Quando contratualmente acordado com o cliente, esta deve incluir a avaliação da interação do produto da organização, incluindo o software embarcado, dentro do sistema do produto do cliente final. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.4.3 Protótipo. Quando requerido pelo cliente, a organização deve ter um programa de protótipo e um plano de controle. A organização deve utilizar, sempre que possível, os mesmos fornecedores, ferramental e processos de manufatura, que serão usados na produção. Todas as atividades de testes de desempenho devem ser monitoradas para serem concluídas no prazo e em conformidade aos requisitos. Quando os serviços são terceirizados, a organização deve incluir o tipo e a extensão do controle no escopo do seu sistema de gestão da qualidade para assegurar que os serviços terceirizados estejam em conformidade com os requisitos. Ver ISO 9001 seção 8.4. 8.3.4.4 Processo de aprovação do produto. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de aprovação do produto e da manufatura em conformidade com os requisitos definidos pelos clientes. A organização deve aprovar produtos e serviços providos externamente de acordo com a ISO 9001, seção 8.4.3, antes da submissão da aprovação de sua peça para o cliente. A organização deve obter uma aprovação de produto documentada antes da expedição, se requerido pelo cliente. Deve ser retido o registro de tal operação. Nota: a aprovação do produto deveria ser subsequente à verificação do processo de manufatura. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento. A organização deve assegurar que as saídas de projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos de entrada. B. Sejam adequadas para os processos subsequentes para a provisão de produtos e serviços. C. Incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição, como apropriado, e os critérios de aceitação. D. Especifiquem as características dos produtos e serviços que sejam essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e apropriada. A organização deve reter a informação documentada sobre as saídas de projeto e desenvolvimento. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.5.1 Saídas de projeto e desenvolvimento. Suplemento. As saídas de projeto do produto devem ser expressas em termos que possam ser verificadas e validadas em relação aos requisitos de entrada de projeto do produto. A saída de projeto do produto deve incluir, mas não se limitar ao seguinte, como aplicável: análise de risco do projeto, FMEA, resultados dos estudos de confiabilidade, características especiais do produto,
Resultados da prova de erro do projeto do produto, como DFSS, DFMA e FTA. Definição de produtos, incluindo modelos 3D, pacotes de dados técnicos, informações para a manufatura do produto e dimensionamento. Tolerância geométrica, GDT. Desenhos 2D, informações de manufatura do produto e dimensionamento e tolerância geométrica, GDT. Resultados das análises críticas do projeto do produto, diretrizes para diagnóstico do serviço e as instruções de reparo e para facilitar o serviço, requisitos de peças para serviço, requisitos de embalagem e rotulagem para expedição. Nota: saída de projeto interinas deveriam incluir quaisquer problemas de engenharia, sendo resolvidos através de um processo de correlação, trade-off. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.5.2 Saídas de projeto do processo de manufatura. A organização deve documentar as saídas de projeto do processo de manufatura de maneira que permita a verificação em relação às entradas de projeto do processo de manufatura. A organização deve verificar as saídas em relação aos requisitos de entrada de projeto do processo de manufatura. As saídas de projeto do processo de manufatura devem incluir, mas não se limitar ao seguinte: especificações e desenhos, características especiais para o produto e o processo de manufatura, identificação das variáveis de entrada do processo que impactam as características, ferramental e equipamentos para a produção e controle, incluindo estudos de capacidade de equipamentos e processos. Fluxograma de processo de manufatura /layout, incluindo a ligação com o produto, o processo e o ferramental. Análise de capacidade FMEA do processo de manufatura. Planos e instruções de manutenção. Plano de controle, ver anexo A. Trabalho padrão e instruções de trabalho. Critérios de aceitação de aprovação do processo. Dados para qualidade, confiabilidade, mantenabilidade e mensurabilidade. Resultados de identificação e verificação do prova de erros, quando apropriado. Métodos de detecção rápida, retroalimentação e correção de não conformidades de produto / processo de manufatura. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento. A organização deve identificar, analisar criticamente e controlar mudanças feitas durante ou subsequentemente ao projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a conformidade com requisitos. A organização deve reter informação documentada sobre as mudanças de projeto e desenvolvimento, os resultados de análises críticas, a autorização das mudanças, as ações tomadas para prevenir impactos adversos. 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. 8.3.6.1 Mudanças de projeto e desenvolvimento. Suplemento. A organização deve avaliar o impacto potencial no ajuste, forma, função, desempenho e ou durabilidade de todas as mudanças no projeto após a aprovação inicial do produto, incluindo aquelas propostas pela organização ou por seus fornecedores. Estas mudanças devem ser avaliadas em relação aos requisitos do cliente e aprovadas internamente antes da implementação na produção. Se requerido pelo cliente, a organização deve obter uma aprovação documentada ou uma derrota documentada do cliente antes da implementação na produção. Para produtos com software embarcado, a organização deve documentar o nível de revisão do software e do hardware como parte do registro de mudança. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.1 Generalidades. A organização deve assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos. A organização deve determinar os controles a serem aplicados para processos, produtos e serviços providos externamente quando produtos e serviços de provedores externos forem destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização. Produtos e serviços forem providos
enviados diretamente para o S, cliente, S, por provedores externos em nome da organização. Um processo, ou parte de um processo, for provido por um provedor externo como um resultado de uma decisão da organização. A organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos. A organização deve reter informação documentada dessas atividades e de quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações. 8.4.1.1 Generalidades. Suplemento. A organização deve incluir todos os produtos e serviços que afetam os requisitos do cliente, tais como serviços de submontagem, sequenciamento, classificação, retrabalho e calibração do escopo de sua definição de produtos, processos e serviços providos externamente. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.1.2 Processo de seleção do fornecedor. A organização deve ter um processo documentado para a seleção do fornecedor. O processo de seleção deve incluir uma avaliação de risco do fornecedor selecionado em relação à conformidade do produto e ao fornecimento ininterrupto de produto da organização e seus clientes, desempenho de qualidade e de entrega relevantes, uma avaliação do sistema de gestão de qualidade do fornecedor, tomada de decisão multidisciplinar, e uma avaliação das capacidades de desenvolvimento de software, se aplicável. Outros critérios de seleção do fornecedor que deveriam ser consideradas incluem o seguinte: volume de negócios automotivos, absoluto e em percentagem do total dos negócios, estabilidade financeira, complexidade do produto, material ou serviço comprado, tecnologia requerida, produto ou processo, adequação dos recursos disponíveis, por exemplo, pessoas, infraestrutura, capacidades de projeto e desenvolvimento, incluindo a gestão de projetos, capacidade de manufatura, processo de gestão de mudanças, planejamento da continuidade de negócios, por exemplo, a preparação para desastres, planos de contingência, processo de logística, atendimento ao cliente. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.1.3 Fontes direcionadas pelo cliente, também conhecido como Direct. Quando especificado pelo cliente, a organização deve adquirir produtos, materiais ou serviços de fontes direcionadas pelo cliente. Todos os requisitos da seção 8.4, exceto o requisito da IATF 16.949, seção 8.4.1.2, são aplicáveis ao controle da organização das fontes direcionadas pelo cliente, salvo acordos específicos, definidos de outra forma pelo contrato entre a organização e o cliente. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2 Tipo e extensão do controle. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços conformes para seus clientes. A organização deve assegurar que processos providos externamente permaneçam sob o controle do seu sistema de gestão da qualidade. Definir tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes. Levar em consideração o impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade da organização de atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares. A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo. Determinar a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam a requisitos. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Tipo e extensão do controle. Suplemento. A organização deve ter um processo documentado para identificar processos terceirizados e selecionar os tipos e a extensão dos controles usados para verificar a conformidade de produtos, processos e serviços providos externamente em relação a requisitos internos, organizacionais e externos do cliente. O processo deve incluir o critério e ações para aumentar ou reduzir
reduzir os tipos e a extensão dos controles e atividades de desenvolvimento, baseado no desempenho do fornecedor e avaliação de riscos do produto, material ou serviço. Requisitos estatutários e regulamentares. A organização deve documentar seus processos para assegurar que produtos, processos e serviços comprados estejam em conformidade com os requisitos estatutários e regulamentares atualmente aplicáveis do país de recebimento, do país de expedição e do país de destino identificado pelo cliente, se fornecido. Se o cliente definir controles especiais para certos produtos com requisitos estatutários e regulamentares, a organização deve assegurar que eles estejam implementados e mantidos como definido, incluindo fornecedores. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2.3 Desenvolvimento do sistema de gestão de qualidade do fornecedor. A organização deve requerer de seus fornecedores de produtos e serviços automotivos desenvolver, implementar e melhorar sistema de gestão da qualidade certificada na ISO 9001, a menos que autorizado pelo cliente, por exemplo, item A, abaixo, com o objetivo final de se tornarem certificados nesta norma de SGQ automotiva. A menos que especificado em contrato pelo cliente, a seguinte sequência deve ser aplicada para alcançar este requisito: conformidade com a ISO 9001 através de auditorias de segunda parte, certificação na ISO 9001 através de auditoria de terceira parte, a menos que especificado em contrario pelo cliente, os fornecedores da organização deverão demonstrar a conformidade com a ISO 9001, mantendo uma certificação de terceira parte emitida por um organismo de certificação contendo uma marca de acreditação de um membro reconhecido da IAFMLA, International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement, e onde o escopo principal do organismo de acreditação incluir certificação de sistema de gestão na ISO/IEC 17021, certificação ISO 9000 em conformidade com outros requisitos de SGQ definidos pelo cliente, como nos requisitos mínimos do SGQ automotivo de fornecedor e subfornecedor, MACMS ou equivalente através de auditoria de segunda parte. Certificação ISO 9001 com a conformidade na IATF 16949 através da auditoria de segunda parte. Certificação na 16949 através de auditoria de terceira parte. Certificação válida de terceira parte do fornecedor, na IATF, por um organismo de certificação reconhecido pela IATF. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2.3.1 Software relacionado a produto automotivo ou produtos automotivos com software embarcado. A organização deve requerer a seus fornecedores de software automotivo relacionados com o produto ou produtos automotivos com software embarcado, implementar e manter um processo de garantia da qualidade de software para seus produtos. Uma metodologia de avaliação do desenvolvimento de software deve ser utilizada para avaliar o processo de desenvolvimento de software do fornecedor, usando a priorização baseada em risco e potencial impacto ao cliente. A organização deve requerer que o fornecedor retenha informações documentadas de uma autoavaliação da capacidade de desenvolvimento de software. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2.4 Monitoramento do fornecedor. A organização deve ter um processo documentado e critérios para avaliar o desempenho do fornecedor para assegurar a conformidade de produtos, processos e serviços providos externamente em relação aos requisitos internos e externos do cliente. No mínimo, os seguintes indicadores de desempenho do fornecedor devem ser monitorados: conformidade do produto entregue com os requisitos, rupturas com o cliente na planta de recebimento, incluindo bloqueio de PAT e interrupção de expedição. Desempenho do cronograma de entregas, número de ocorrências de fretes especiais, se fornecido pelo cliente. A organização deve incluir também o seguinte, como apropriado, no seu monitoramento de desempenho do fornecedor: notificações pelo cliente de situações especiais relacionadas com questões de qualidade ou entrega, retornos de distribuidores, garantia, ações de campo e recaus. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços
serviços providos externamente. 8.4.2.4.1 Auditorias de segunda parte. A organização deve incluir um processo de auditoria de segunda parte na sua abordagem de gestão do fornecedor. As auditorias de segunda parte podem ser utilizadas para o seguinte: avaliação de risco do fornecedor, monitoramento do fornecedor, desenvolvimento do SGQ do fornecedor, auditorias de produto, auditorias de processo com base numa análise de risco, incluindo os requisitos de segurança/regulamentares do produto, o desempenho do fornecedor e o nível de certificação do SGQ. A organização deve, no mínimo, documentar os critérios para documentar a necessidade, o tipo, a frequência e o escopo das auditorias de segunda parte. A organização deve reter os registros dos relatórios da auditoria de segunda parte. Se o escopo da auditoria de segunda parte é para avaliar o sistema de gestão de qualidade do fornecedor, então a abordagem deve ser consistente com a abordagem de processo automotiva. Nota: diretrizes podem ser encontradas no Guia do Auditor da IATF e na ISO 19011. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2.5 Desenvolvimento do fornecedor. A organização deve determinar a prioridade, tipo, extensão e o período de tempo das ações requeridas do desenvolvimento do fornecedor para seus fornecedores ativos. As entradas determinadas devem incluir, mas não se limitar ao seguinte: questões de desempenho, identificados através do monitoramento do fornecedor. Ver seção 8.4.2.4. Constatações da auditoria de segunda parte. Ver seção 8.4.2.4.1. Situação da certificação de terceira parte do sistema de gestão da qualidade. Análise de risco. A organização deve implementar ações necessárias para resolver questões pendentes de desempenho insatisfatório e perseguir oportunidades de melhoria contínua. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.3 Informações para provedores externos. A organização deve assegurar a suficiência de requisitos antes de sua comunicação para o provedor externo. A organização deve comunicar para provedores externos seus requisitos para os processos, produtos e serviços a serem providos, a aprovação de produtos e serviços, métodos, processos ou equipamentos, liberação de produtos e serviços. Competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas requerida, as interações do provedor externo com a organização, controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela organização, atividades de verificação ou validação que a organização ou seus clientes pretendam desempenhar nas instalações do provedor externo. 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.3 Informação para provedores externos. Suplemento. A organização deve repassar todos os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis e características especiais do produto e do processo aos seus fornecedores e requerer que os fornecedores cascateiem todos os requisitos aplicáveis na cadeia de fornecimento ao local de manufatura. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço. A organização deve implementar produção e provisão de serviços sob condições controladas. Condições controladas devem incluir, como aplicável, a disponibilidade de informações documentadas que defina as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas, os resultados a serem alcançados, a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição adequados, a implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar que critérios para controle de processos ou saídas e critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos. O uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos. A designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida.
A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para a produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente. A implementação de ações para prevenir erro humano. A implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1 Plano de controle. A organização deve desenvolver planos de controle, de acordo com o anexo A, para o nível de sistema, subsistema, e componente ou material para o site relevante de manufatura e todo produto fornecido, incluindo aqueles para processos produzindo material a granel, bem como peças. Planos de controle por família são aceitáveis para material a granel e peças similares, usando um processo de manufatura comum. A organização deve ter um plano de controle para pré-lançamento e produção que mostre as ligações e incorpore informações de análise de risco do projeto, se fornecida pelo cliente, do fluxograma de processo e das saídas da análise de risco do processo de manufatura, tal como o FMEA. A organização deve, se requerido pelo cliente, fornecer dados das medições e de conformidade coletados durante a execução tanto dos planos de controle de pré-lançamento como os de produção. A organização deve incluir no plano de controle controles usados para o controle do processo de manufatura, incluindo a verificação das preparações para os trabalhos, setups, validação da primeira/última peça, conforme aplicável, métodos para o monitoramento do controle exercido sobre características especiais, ver anexo A, definidas tanto pelo cliente como pela organização. Continua. 8.5.1 Plano de controle de informação requerida pelo cliente, se houver. E plano de reação especificado. Ver anexo A. Quando o produto não conforme for detectado, o processo tornar-se estatisticamente instável ou estatisticamente não capaz. A organização deve analisar criticamente os planos de controle e atualizá-los conforme necessário para qualquer um dos seguintes. A organização determinar que tenha expedido o produto não conforme ao cliente. Quando ocorrer qualquer mudança que afete o produto, o processo de manufatura, a medição, a logística, as fontes de fornecimento, mudanças no volume de produção ou análise de risco, FMEA ver anexo A. Depois de uma reclamação do cliente e a implementação da ação corretiva associada, quando aplicável, e em uma frequência definida com base em uma análise de risco, se requerido pelo cliente, a organização deve obter a aprovação do cliente após análise crítica ou revisão do plano de controle. Continuação. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1.2 Trabalho padronizado. A organização deve assegurar que os documentos do trabalho padronizado sejam comunicados e entendidos pelos colaboradores responsáveis pela realização do trabalho, legíveis, apresentados em uma linguagem entendida pelo pessoal responsável para segui-las, acessíveis para o uso nas áreas de trabalho designadas. Os documentos do trabalho padronizado também devem incluir as regras para a segurança do operador. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1.3 Verificação das preparações para os trabalhos, setups. A organização deve verificar as preparações para o trabalho quando realizadas, tais como uma corrida inicial do trabalho, troca de material ou mudança de trabalho requerida uma nova preparação. Manter informações documentadas para o pessoal de preparação. Usar métodos estatísticos da verificação, onde aplicável. Realizar a validação da primeira/última peça, conforme aplicável. Onde apropriado, as últimas peças deveriam ser retidas para comparação com as primeiras peças de corrida subsequentes. Reter registros de aprovação do processo e do produto após a preparação e a validações da primeira/última peça. 8.5.1.4 Verificação após parada. Shutdown. A organização deve definir as ações necessárias para assegurar a conformidade do produto com os requisitos após um período de parada de produção planejado ou não planejado. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1.5 Manutenção produtiva total. A organização deve desenvolver, implementar e manter um sistema documentado de manutenção produtiva total. Identificação dos equipamentos de
de processo necessários para produzir o produto em conformidade com o volume requerido. Disponibilidade de peças de reposição para os equipamentos identificados nos itens A. Provisão de recursos para a manutenção de máquinas, equipamentos e instalações. Embalagem e preservação de equipamentos, ferramental e dispositivos. Requisitos específicos do cliente aplicáveis. Objetivos de manutenção documentados. Por exemplo, OEL, eficácia geral do equipamento, MTBF, tempo médio entre falhas, e MTTR, tempo médio de reparo, e métricas de conformidade da manutenção preventiva. O desempenho em relação aos objetivos de manutenção deve constituir numa entrada para a análise crítica da direção, ver ISO 9001, seção 9.3, análise crítica regular do plano de objetivos de manutenção e ter um plano de ação documentado para abordar ações corretivas onde os objetivos não são alcançados. Uso de métodos de manutenção preventiva. Uso de métodos de manutenção preditiva, conforme aplicável. Revisão periódica. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1.6 Gestão de ferramental da produção e manufatura, e ferramental e equipamento de teste e inspeção. A organização deve prover recursos para as atividades de projeto e dispositivos para produção e materiais para serviço e para materiais a granel, conforme aplicável. A organização deve estabelecer e implementar um sistema para a gestão do ferramental de produção, seja de propriedade da organização ou do cliente, incluindo instalações e pessoal para manutenção e reparo, armazenamento e recuperação, preparação, setup, programa de mudança de ferramenta para ferramentas deterioráveis, documentação e modificação do projeto da ferramenta, incluindo nível de mudança de engenharia do produto, modificação de ferramenta e revisão da documentação, identificação da ferramenta, tais como número de série ou ativo, a situação, tais como produção, reparo ou disposição, a propriedade e a localização. A organização deve verificar que as ferramentas, equipamentos de manufatura e equipamentos de teste/inspeção de propriedade do cliente sejam marcadas de forma permanente em um local visível para que a propriedade e a aplicação de cada item possam ser determinadas. A organização deve implementar um sistema para monitorar estas atividades se qualquer trabalho for terceirizado. 8.5 Produção e provisão de serviços. 8.5.1.7 Programação de produção. A organização deve assegurar que a produção está programada para atender aos pedidos/demandas do cliente, tais como Just-in-Time (JIT), e seja suportada por um sistema de informação que permita acesso à informação da produção nos estágios chaves do processo e seja dirigida pelo pedido. A organização deve incluir informações relevantes de planejamento durante a programação de produção, por exemplo, pedidos do cliente, desempenho do prazo de entrega do fornecedor, capacidade, carregamento compartilhado, estação multipeça, prazo de entrega do fornecedor, manutenção preventiva e calibração. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.2 Identificação e rastreabilidade. A organização deve usar meios adequados para identificar saídas, quando isso for necessário para assegurar a conformidade de produtos e serviços. A organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviços. A organização deve controlar a identificação única das saídas, quando a rastreabilidade for um requisito, e deve reter a informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade. Nota: a situação de inspeção e teste não é indicada pela localização do produto no fluxo de produção, a menos que inerentemente óbvia, tal como um material em um processo de produção com transferência automática. Alternativas são permitidas se a situação está claramente identificada, documentada e alcança o propósito designado. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.2.1 Identificação e rastreabilidade. A organização deve implementar um processo de identificação e rastreabilidade conforme descrito a seguir. A organização deve conduzir uma análise de requisitos de rastreabilidade internos do cliente e regulamentares para todos os produtos automotivos,
incluindo o desenvolvimento e a documentação de planos de rastreabilidade baseados nos níveis de risco ou severidade da falha para os colaboradores, clientes e consumidores. Estes planos devem definir os sistemas, processos e métodos de rastreabilidade apropriados para o produto, o processo e o local de manufatura que habilitem a organização a identificar o produto não conforme e o suspeito. Habilitem a organização a segregar o produto não conforme e o suspeito. Assegurem a capacidade de atender os requisitos de tempo de resposta do clientes e ou regulamentares. Assegurem que a informação documentada é retida no formato eletrônico, em papel, arquivo, que permita à organização atender aos requisitos de tempo de resposta. Assegurem a identificação serializada de produtos individuais, se especificado por normas do cliente ou regulamentares. Assegurem que os requisitos de identificação e rastreabilidade sejam estendidos para produtos providos externamente com características de segurança regulamentares. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. A organização deve tomar cuidado com a propriedade pertencente ao cliente ou provedores externos, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar propriedade de clientes ou provedores externos, provida para uso ou incorporação nos produtos e serviços. Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para uso, a organização deve relatar isto para o cliente ou para provedor externo e reter informação documentada sobre o que ocorreu. Nota: uma propriedade do cliente ou provedor externo pode incluir materiais, componentes, ferramentas, instalações do cliente, propriedade intelectual e dados pessoais. Preservação: a organização deve preservar as saídas durante produção e provisão do serviço, na extensão necessária para assegurar conformidade com requisitos. Nota: preservação pode incluir identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento, transmissão ou transporte e proteção. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.4.1 Preservação. Suplemento: preservação deve incluir identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento, transmissão ou transporte e proteção. Preservação deve ser aplicada aos materiais e componentes de provedores externos e ou internos desde o recebimento através do processamento, incluindo a expedição até a entrega aceitação pelo cliente. A fim de detectar a deterioração, a organização deve avaliar a intervalos planejados apropriados à condição do produto em estoque, o lugar tipo de container de armazenamento e o ambiente de armazenamento. A organização deve usar um sistema de gestão de inventário para otimizar o giro de estoque ao longo do tempo e assegurar a rotação de estoque, tais como primeiro que entra, primeiro que sai FIFO ou PEPs. A organização deve assegurar que o produto obsoleto seja controlado de maneira semelhante ao produto não conforme. As organizações devem estar em conformidade com os requisitos de preservação, embalagem, expedição e rotulagem, como providos pelos seus clientes. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.5 As atividades pós-entrega. A organização deve atender aos requisitos para atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços. Na determinação da extensão das atividades pós-entrega requeridas, a organização deve considerar os requisitos estatutários e regulamentares, as consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços, a natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços, requisitos do cliente, retroalimentação de cliente. Nota: atividades pós-entrega podem incluir ações sob provisões de garantia, obrigações contratuais, como serviços de manutenção e serviços suplementares como reciclagem ou disposição final. 8.5 Produção e provisão de serviço. 8.5.5.1 Realimentação de informação de serviço. A organização deve assegurar que o processo para a comunicação de informação
informações sobre preocupações de serviço nas atividades de manufatura, manuseio de material, logística, engenharia e projeto seja estabelecido, implementado e mantido. Nota 1. A intenção de acionar preocupações de serviço nesta seção é assegurar que a organização esteja consciente dos produtos e materiais não conformes que possam ser identificados no local do cliente ou campo. Nota 2. Preocupações de serviço deveriam incluir os resultados de análise de teste da falha de campo. Ver seção 10, 2, 6, 8, 5, 5, 2. Contrato de serviço com cliente. Quando houver um contrato de serviço com o cliente, a organização deve verificar se os centros de serviços relevantes estão em conformidade com os requisitos aplicáveis. Verificar a eficácia de quaisquer ferramentas ou equipamentos de medição para fins especiais. Assegurar que todo o pessoal de serviço está treinado nos requisitos aplicáveis. 8, 5. Produção e provisão de serviço. 8, 5, 6. Controle de mudanças. A organização deve analisar criticamente e controlar mudanças para a produção ou provisão de serviços na extensão necessária para assegurar continuamente conformidade com requisitos. A organização deve reter informação documentada que descreva os resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica. 8, 5. Produção e provisão de serviço. 8, 5, 6, 1. Controle de mudanças. Suplemento. A organização deve ter um processo documentado para controlar e reagir às mudanças que impactam a realização do produto. Os efeitos de qualquer mudança, incluindo aquelas mudanças causadas pela organização, pelo cliente ou qualquer fornecedor, devem ser avaliados. A organização deve definir as atividades de verificação e validação para assegurar a conformidade com os requisitos do cliente, validar as mudanças antes da implementação, documentar a evidência da análise de riscos relacionada, reter registros de verificação e validação. Mudanças, incluindo as efetuadas nos fornecedores, devem requerer uma corrida piloto de produção para verificação das mudanças, tais como mudanças no projeto da peça, local de manufatura ou processo de manufatura, para validar o impacto de quaisquer mudanças no processo de manufatura. Quando requerido pelo cliente, a organização deve notificar o cliente de quaisquer mudanças de realização do produto planejadas após a aprovação mais recente do produto, obter aprovação documentada antes da implementação da mudança, completar os requisitos adicionais de verificação ou identificação, tais como corrida piloto de produção e validação do novo produto. 8, 5. Produção e provisão de serviço. 8, 5, 6, 1. Mudança temporária nos controles do processo. A organização deve identificar, documentar e manter uma lista de controles de processo, incluindo a inspeção, medição, teste de dispositivos à prova de erro, que inclua o controle primário do processo e os métodos aprovados de backup ou alternativos. A organização deve documentar o processo que gerencia o uso de métodos alternativos de controle. A organização deve incluir neste processo, baseado na análise de risco, tal como FMEA, a severidade e as aprovações internas a serem obtidas antes da implementação do método de controle de produção alternativo, antes da expedição do produto que foi inspecionado ou testado usando o método alternativo, se requerido. A organização deve obter aprovação dos clientes. A organização deve manter e periodicamente analisar criticamente a lista de métodos alternativos de controle de processo aprovados que são referenciados no plano de controle. Instruções de trabalho padrão devem estar disponíveis para cada método de controle de processo alternativo. A organização deve analisar criticamente a operação dos controles alternativos do processo, no mínimo diariamente, para verificar a implementação do trabalho padronizado com o objetivo de retornar ao processo padrão, conforme definido pelo plano de controle, assim que possível. Continua. 8, 5. Produção e provisão de serviço. Continuação. 8.
8.5.6.1.1 Mudança temporária nos controles do processo. Exemplos de métodos incluem, mas não se limitam ao seguinte: auditorias diárias focadas na qualidade, por exemplo, auditorias escalonadas de processo, conforme o caso, reuniões diárias de liderança. A verificação da reinicialização é documentada por um período definido, baseada na severidade e confirmação de que todas as características do dispositivo à prova de erros ou do processo estão efetivamente restabelecidos. A organização deve implementar a rastreabilidade de todos os produtos produzidos enquanto quaisquer dispositivo de controle de processos ou processos alternativos estejam sendo usados. Por exemplo, a verificação e a retenção da primeira peça e da última peça de cada turno. 8.6 Liberação de produtos e serviços. A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos do produto e do serviço foram atendidos. A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma tenham sido aprovados por autoridade pertinente, como aplicável, pelo cliente. A organização deve reter informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços. A informação documentada deve incluir evidência de conformidade com os critérios de aceitação, rastreabilidade A, S, pessoa, S, que autorizaram a liberação. Liberação de produtos e serviços. 8.6.1 Liberação de produtos e serviços. Suplemento. A organização deve assegurar que as disposições planejadas para verificar que os requisitos de produtos e serviços têm sido atendidos envolvem o plano de controle e estão documentadas, como especificadas no plano de controle, ver anexo A. A organização deve assegurar que as disposições planejadas para a liberação inicial de produtos e serviços envolvem a aprovação do produto ou serviço. A organização deve assegurar que a aprovação do produto ou serviço é realizada após mudanças depois do lançamento. 8.6.1 Inspeção de layout e teste funcional. Uma inspeção de layout e uma verificação funcional em relação às normas de engenharia do cliente para material e de desempenho aplicáveis devem ser realizadas para cada produto conforme especificado nos planos de controle. Os resultados devem estar disponíveis para análise crítica do cliente. Nota 1. Inspeção de layout é uma medição completa de todas as dimensões do produto mostradas nos registros do projeto. Nota 2. A frequência da inspeção de layout é determinada pelo cliente. 8.6 Liberação de produtos e serviços. 8.6.3 Itens de aparência para organizações, manufaturando peças designadas pelo cliente como itens de aparência. A organização deve fornecer o seguinte: recursos apropriados, incluindo iluminação, para avaliação, padrões de cores, granulação, polimento, brilho metálico, textura de extensão de imagem, DOI e tecnologia áptica, sensibilidade ao toque, conforme apropriado. Manutenção e controle dos padrões de aparência e equipamentos de avaliação. Verificação que o pessoal que realiza as avaliações de aparência é competente e qualificado para fazer-las. 8.6.4 Verificação e aceitação da conformidade de produtos e serviços providos externamente. A organização deve ter um processo para assegurar a qualidade dos processos, produtos e serviços providos externamente, utilizando um ou mais dos seguintes métodos: recebimento e avaliação de dados estatísticos providos pelo fornecedor para a organização, inspeção e ou testes de recebimento, tais como amostragem baseada no desempenho, avaliações ou auditorias de segunda parte ou terceira parte no site do fornecedor, quando combinadas com os registros aceitáveis de conformidade aos requisitos do produto entregue, avaliação da peça por um laboratório designado. Outro método acordado com o cliente. 8.6.5 Conformidade estatutária e regulamentar antes da liberação de produtos providos externamente para seu fluxo de produção. A organização deve confirmar e ser capaz de prover evidências que os processos, produtos e serviços providos externamente estão em conformidade com os mais recentes requisitos estatutários, regulamentares e outros aplicáveis aos países onde eles são manufaturados e aos países
países de destino, identificados pelo cliente, se fornecido. 8.6.6 Critério de aceitação. Critério de aceitação deve ser definido pela organização, onde apropriado ou requerido, aprovado pelo cliente. Para a amostragem de dados de atributo, o nível de aceitação deve ser 0 defeito. Ver seção 9.1.1.1. 8.6 Liberação de produtos e serviços. 8.7 Controle de saídas não conformes. 8.7.1 A organização deve assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendido. A organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isto deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega de produtos, durante ou depois da prestação de serviço. A organização deve lidar com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes modos: correção, segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços, informação ao cliente, obtenção de autorização para aceitação sob concessão. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não conformes forem corrigidas. 8.7 Controle de saídas não conformes. 8.7.1.1 Autorização para concessão do cliente. A organização deve obter uma concessão do cliente ou o desvio permitido antes da continuidade do processamento sempre que o produto ou processo de manufatura for diferente daquela que atualmente está aprovado. A organização deve obter uma autorização do cliente antes da continuidade do processamento para disposições usar como está e retrabalhar o produto não conforme. Se subcomponentes forem reutilizados no processo de manufatura, o reuso do subcomponente deve ser comunicado claramente ao cliente para uma permissão de concessão ou desvio. A organização deve manter um registro da data de validade ou quantidade autorizada da concessão. A organização também deve assegurar a conformidade com a especificação e os requisitos originais ou substitutos quando a autorização expirar. O material expedido através de uma concessão deve ser apropriadamente identificado em cada container expedido. Isto se aplica igualmente ao produto adquirido. A organização deve aprovar quaisquer solicitações de fornecedores antes de submissão ao cliente. 8.7.1.2 Controle de produto não conforme. Processos especificado pelo cliente. A organização deve estar em conformidade com os controles especificados pelo cliente